Olá, boa noite. 3 médicos foram presos nesta quinta-feira na capital, suspeitos de cobrar por cesarianas em maternidades públicas da cidade. Um deles já havia sido denunciado no ano passado após uma paciente gravar o pagamento do valor negociado por ele para fazer o parto do bebê. A Operação Jaleco, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas, resultou na prisão dos ginecologistas obstetras Armando Andrade Araújo e Denis Almeida dos Santos, que foram detidos em casa. Já Odilon de Oliveira Gomes estava no trabalho quando foi surpreendido pelos policiais. Os 3 são acusados de cobrarem de pacientes por cirurgias em maternidades públicas de Manaus. 2 deles também atuavam na política amazonense. Denis dos Santos já foi vereador por 2 mandatos consecutivos em Manaus. E Armando Araújo, que também é advogado, nas últimas eleições foi candidato a deputado federal. As investigações começaram há um ano após a denúncia de uma gestante que teve o parto cobrado mesmo sendo atendida pelo Sistema Único de Saúde. Os médicos agiam em parceria em pelo menos 3 maternidades aqui da capital. Eles vão responder por corrupção passiva e suspeita de abuso sexual. Pelo menos outras 6 mulheres podem ter sido vítimas destes profissionais e não está descartada a possibilidade de novas prisões. Essa quadrilha abordava as pessoas quando se compareciam no hospital para ter o bebê e anunciavam que era necessário cirurgia, né, quase sempre dizendo que o bebê está sofrendo e que necessita de ser feita uma cirurgia, né, cesariana, e diziam que faziam mediante o pagamento de propina. São crimes graves que estão sendo atribuídos a eles, como estupro, formação de quadrilha, corrupção. Então se utilizavam do aparato público, né? Faziam procedimentos pelo SUS e cobravam, né, forçavam as vítimas a pagar por esse procedimento. Os valores das cesarianas negociados com as pacientes variavam entre R$ 1.000 e R$ 2.800. Neste vídeo gravado pela paciente em agosto do ano passado, o flagrante da denúncia. A imagem mostra o momento em que o médico Armando Andrade Araújo recebe das mãos da mãe dela R$ 500 para fazer o parto da jovem de 23 anos que temia pela saúde do bebê. A negociação indevida foi horas antes do parto, dentro da maternidade Ana Braga, onde o médico atuava como prestador de serviços de uma cooperativa médica contratada pela Secretaria Estadual de Saúde. 6 meses depois, encontramos Rosane, a vítima extorquida pelo médico, e o bebê que por pouco não teve a saúde prejudicada por ter passado da hora de nascer. Ela diz que nunca mais teve contato com o médico, mas sabia que ele continuava atendendo. Rosane diz que o único sentimento hoje é de alívio de ter feito a parte dela para que ele fosse parar na cadeia. Fiz justiça, comecei, se não fosse por mim, elas também não ia ter acontecido nada disso. E eu ficar fazendo várias mulheres, eles iam fazer isso, né? A pessoa do bem, pelo ele fazer o que ele faz, cobrar dinheiro das pessoas que não tem, não pode pagar. Fique lá e pague o que ele fez. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o médico Armando Andrade Araújo faz parte do quadro de obstetras da maternidade Moura Tapajós desde 2009, mas até o momento nenhuma denúncia havia sido formalizada contra ele. Mas diante da prisão nesta quinta-feira, o médico foi afastado da escala de plantão. Só lembrando que a reportagem destacou que no ano passado ele já havia sido denunciado pela cobrança indevida na maternidade Ana Braga, do governo do estado, como provou as imagens gravadas pela paciente. Também por nota, o Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas informou que foi surpreendido com a prisão dos 3 obstetras ligados à empresa. O IGOAN também afirma que o fato não reflete o trabalho coletivo realizado pelos demais sócios do Instituto e que a assessoria jurídica já apura os fatos para tomar as medidas cabíveis. Já o Conselho Regional de Medicina informou que vai abrir uma sindicância também para apurar o caso. Na última terça-feira, uma academia foi assaltada na zona sul da capital. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança e o vídeo está sendo divulgado nas redes sociais para ajudar na identificação dos suspeitos. A polícia já investiga o caso.
Eram quase 8 horas da noite quando 2 homens chegaram se passando por clientes na academia. Um deles mantinha na cabeça um capacete branco, o outro vestia uma blusa lilás. No balcão, eles foram atendidos por um dos professores da academia, localizada na Avenida Castelo Branco, no bairro Cachoeirinha. Após tirar o capacete da cabeça, o suspeito permaneceu falando ao celular, enquanto o comparsa seguia pedindo informações sobre as aulas. Em seguida, o de blusa lilás saiu do balcão, caminhou como se fosse verificar algo e, ao voltar, tirou uma arma da cintura para anunciar o assalto. Nesse momento, os dois começaram a roubar os pertences pessoais dos clientes, como celulares e dinheiro. Uma das vítimas perdeu R$800. Eles também reviraram as gavetas do balcão de atendimento, para onde outro funcionário levou uma criança que ficou abaixada com as mãos na cabeça. Ninguém ficou ferido e os assaltantes continuam foragidos. A Assembleia Legislativa do Estado realizou esta manhã uma sessão em homenagem aos 48 anos da Zona Franca de Manaus. Mas, entre os empresários, o clima era de apreensão diante do atual cenário econômico do país, agora impactado também pela greve dos caminhoneiros. A sessão em homenagem aos 48 anos da Zona Franca de Manaus contou com a presença de várias autoridades que discutiram o modelo responsável por impulsionar o desenvolvimento econômico da região. Mas, diante do atual cenário econômico do país, a produção industrial tem sido cada vez mais afetada. Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, os impactos podem ser ainda maiores, já que a produção do Polo Industrial de Manaus, o PIM, começou o ano com queda de 23% na importação total de componentes em relação ao mesmo período de 2014, com destaque para o polo de 2 rodas. Lamentavelmente, o pacote do governo que vem, que já está sendo estabelecido, ele está influenciando na nossa economia e isso nós temos uma bastante preocupação, é que ela pode também, como já está acontecendo, repercutir na inflação. E esse é o pior dos males que pode acontecer para a sociedade como um todo, para a economia em todos os segmentos industriais, comerciais e de serviços. Um levantamento divulgado recentemente pelo Conselho Regional de Economia do Amazonas revela que o número de indústrias em atividade no PIM diminuiu em torno de 30% entre 2005 e 2014. Mas os dados são contestados pelo atual superintendente da Zona Franca de Manaus. Na verdade, existe hoje em torno de 450 empresas que informam mensalmente as suas produções à SUFRAMA, e esse número só tem crescido nos últimos anos. É normal numa economia se fechar a empresa, se abrir empresa, mas esse saldo, se você pegar a série histórica dos últimos 15, 20 anos, ele é positivo. O titular da SUFRAMA ainda falou sobre os desafios na emissão de produtos e na chegada de insumos para o PIM. Que a majoração do preço do diesel e dos fretes deve ter um percentual não muito grande, mas deve rebater isso nos preços dos produtos fabricados, não só na Zona Franca de Manaus, como no Brasil inteiro. Diante da greve dos caminhoneiros, que atinge vários estados do país, em especial da região sul, que ainda não tem garantido o total desbloqueio nas estradas, apesar das propostas apresentadas pelo governo para pôr um fim às paralisações, também mantém em alerta o setor no Amazonas. O prefeito de Manaus criticou a posição do governo federal de não ceder para baixar o preço do combustível e em congelar pelos próximos 6 meses o valor do diesel. Parece assim um voluntarismo e uma forma antiga de olhar a economia. Se não houvesse essa cabeça equivocada politicamente, que foi capitaneada pelo ministro Guido Mantega, o Brasil não teria se metido nessa camisa de força em que se meteu.
Para o presidente da Comissão de Indústria, Comércio Exterior e Mercosul, que oficialmente foi instalada hoje na Assembleia Legislativa do Estado, é preciso repensar o modelo econômico ZFM implantado pelo governo brasileiro como base econômica na Amazônia Ocidental para promover a melhor integração produtiva e social dessa região ao país. São 48 anos de Zona Franca, onde temos muitos êxitos, muitas vitórias, mas temos também que fazer uma reflexão, uma autocrítica, que nós temos problemas hoje que precisam ser resolvidos e que estão travando o avanço da Zona Franca de Manaus. O primeiro deles é que o Conselho de Administração não reúne há 8 meses. Portanto, o modelo está parado há 8 meses. Depois, os entraves burocráticos a nível federal, estadual e municipal são muito grandes, o que desencoraja os investidores. Portanto, é o momento de discutirmos e de avançarmos. Os novos modelos de quiosques, adaptados em containers instalados na Praia da Ponta Negra para substituir as antigas construções, ainda não têm data para começar a funcionar. É que a proposta foi contestada pela associação que representa os quiosques do complexo turístico. Enquanto isso, as estruturas já sofrem com a ação de vândalos. Eles são bem conhecidos no transporte de cargas, mas no complexo turístico da Ponta Negra, estas estruturas metálicas terão outra finalidade. 5 pontos comerciais em contêineres já foram instalados desde o fim do ano passado, mas ainda não há uma previsão de quando começarão a funcionar e, por isso, já se tornam alvo dos pichadores. Tudo por conta de um impasse que envolve a Associação dos Quiosques do Parque, que entrou com uma ação no Tribunal de Contas do Estado, apontando falhas no processo licitatório para a operação dos estabelecimentos. As 5 construções foram feitas em medida compensatória, ou seja, por meio de uma dívida de uma empresa recebida pela Prefeitura de mais de R$500 mil. Outros 10 quiosques deste mesmo modelo ainda devem ser instalados aqui no complexo da Praia da Ponta Negra. Apesar de os recursos investidos aqui não saírem diretamente dos cofres públicos do município, o modelo tem dividido opiniões. De um total previsto de 15 quiosques em containers, boa parte substituirá os antigos, medida que também tem recebido o protesto da Associação dos Permissionários. O presidente do Instituto Municipal de Ordem e Planejamento Urbano defende que todas as medidas previstas para o complexo da Ponta Negra visam tornar o parque mais rentável e autossustentável, já que o espaço público consome aproximadamente R$2 milhões dos cofres municipais por ano. Para ele, o modelo dos quiosques em containers não deve dar problemas. O novo modelo de quiosque da Ponta Negra é composto por 2 elementos, uma praça coberta com ombrelones de fibra de vidro e o módulo de cozinha, que a gente elegeu o uso de containers marítimos reutilizados, né? E o container, o fundamento dele é você não ter que fazer obra, como se diz, obra suja, não ter que levantar parede, reboco, concreto, que isso num parque em funcionamento e cruzando aquele belíssimo calçadão de pedra portuguesa, a gente teria uma obra que iria causar transtornos. O Implurb já apresentou defesa junto ao TCE e aguarda a decisão para poder dar andamento ao projeto. Nós estamos nesse momento em tratativas com o Tribunal de Contas do Estado, visando exatamente voltar a lançar o edital, em função de questionamentos que foram apresentados por licitantes. Mas a associação que representa os permissionários alega que eles terão prejuízos com a substituição dos quiosques antigos, já que as construções foram de responsabilidade dos empresários que também alugam o espaço. O local também deve receber 2 restaurantes orçados em R$2.600.000 e uma torre mirante, mas esses empreendimentos estão previstos para serem feitos por iniciativa privada. Enquanto isso, a população reclama da falta de mais atrativos no calçadão da Praia da Ponta Negra. Está meio abandonado. Não é abandonado e muito. Saber agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior.
Em Iranduba, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. Em Borba, o tempo fica encoberto com chance de chuva, mínima de 25 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Manaus, a previsão é de tempo instável com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 23 e 29 graus. 2 dias após o protesto de 5 horas que interditou o sentido centro da Avenida Constantino Neri, na capital, famílias do bairro Presidente Vargas aguardam pela inscrição no Prosamin para serem removidas do local. Uma nova reunião com o governo do estado está agendada para amanhã. Na última terça-feira, moradores do bairro Presidente Vargas, conhecido como Matinha, no centro da capital, fizeram um protesto na Avenida Constantino Neri, reivindicando o recadastramento no Prosamin. 2 dias depois, a situação no local permanece a mesma. Karina, mãe de 2 filhos, mora no bairro há 3 anos. Ela conta que perdeu o dia do cadastro realizado pelos assistentes sociais do programa em 2009 e agora teme pelo futuro. Agora eles passaram e eles querem que a gente saia sem direito algum. Eu sei que eu não fiz o cadastro, mas só que eu moro aqui, eu constituí família aqui. O Prosamin passou aqui há 6 anos atrás e de 6 anos para cá eles não acompanharam nenhuma das famílias que vieram depois, nenhuma das famílias que não foram cadastradas, e existem famílias morando aqui, essas famílias não podem ficar desamparadas. Segundo o Prosamin, cerca de 50 famílias do bairro Presidente Vargas já foram reassentadas e outras 304 devem ser removidas até o fim do primeiro semestre. Mas, segundo os moradores, outras famílias também teriam direito a serem contempladas. Edmar é um deles. Morador do bairro há 40 anos, ele conta que na época do cadastro, a casa dele não recebeu o selo de identificação do programa e agora se sente prejudicado. Na época que passaram, selaram da minha irmã que é em cima, da minha mãe embaixo e a minha é mais embaixo, são 3 andares. Só que a minha, que na época que passaram, eles não selaram a minha, entendeu? O fato é esse, que não selaram, porque o selo aqui garante o cadastro, né? E garante também o bônus que eles dão. O bônus justamente é o de 6 mil, né? Que garante a nossa estabilidade de aluguel. De acordo com este líder comunitário, uma reunião na sede do governo ficou agendada para esta sexta-feira para definir a situação dos moradores. Mas se não houver acordo, eles prometem realizar um novo protesto. Jogava para um setor, jogava para outro, até jogar a gente para Suabe, onde conversamos por telefone o Dr. Jorge, né, e encaminhou para a gente marcar uma reunião com a doutora Sheila Libório, que está marcada amanhã para 10 horas. Depois dessa reunião que a gente vai saber alguma resposta. Ou então uma nova paralisação, ou seja, na Constantino Neri, ou então na sede do governo. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas anulou a eleição da presidência da Câmara Municipal de Coari, realizada no dia 19 de novembro do ano passado e que elegeu o vereador Eliseu Monteiro, do PMDB. O pedido de efeito suspensivo da eleição foi feito pelo vereador Iranilson Medeiros, que alegou irregularidades no pleito, que era para ter ocorrido no dia 15 de dezembro. Em 9 de fevereiro, Eliseu Monteiro também havia assumido a prefeitura depois que seu irmão, o ex-prefeito Ixon Monteiro, renunciou ao cargo. Agora, por determinação da Justiça, Eliseu Monteiro terá que deixar a presidência da Câmara e também o comando da prefeitura. Pelo regimento interno da Câmara, quem assume o cargo agora é o vereador mais antigo até a realização de uma nova eleição para a presidência. Futebol, esta noite tem o primeiro clássico regional do ano. Daqui a pouco, Nacional e Rio Negro estreiam no Campeonato Amazonense no Estádio da Colina, aqui na capital. As informações com Israel Ayasser. Hoje o futebol continua pelo Campeonato Amazonense. Agora é a vez do clássico Rio Negro e Nacional, encerrando a primeira fase do torneio. Mas atenção, hein? O jogo que seria realizado na Arena Amazônia Vivaldo Lima foi transferido para o estádio Ismael Benigno. O motivo? O alto custo que a partida ia gerar sendo realizada na Arena. Por aqui a bola rola a partir das 8 horas da noite. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do estádio no valor de R$30 a inteira e R$15 meia. Israel Ayasser para o Band Cidade.
Apesar do lixo produzido pela população ser uma grande preocupação mundial, o destino dos resíduos ainda é um grande desafio aqui no Brasil. Medidas para minimizar o problema, como a coleta seletiva, por exemplo, em Manaus, ainda é uma alternativa pouco explorada. Das 3.000 toneladas de lixo orgânico geradas diariamente na capital, apenas 3% desse material vai para a reciclagem. Mas quem se beneficia desse material, que pode ser reaproveitado, prova que é possível gerar renda com o lixo, que pode até ser transformado em arte. Há 15 anos, Dona Geralda encontrou no lixo o sustento da família. A pele queimada e as mãos ágeis são evidências da profissão, que, segundo ela, melhorou depois que passou a fazer parte desta cooperativa de catadores. Hoje, chega a faturar no final do mês R$800. O que eu tenho hoje na minha casa é dinheiro daqui, do papelão, trabalhando aqui nessa cooperativa. O povo acha que é lixo, para mim é luxo, porque é daqui que eu tiro para mim comer, beber, vestir e alguma coisa que eu tenho na minha casa. Aqui trabalham 41 pessoas, mas a cooperativa gera o sustento de aproximadamente 100 famílias. Os trabalhos, de forma organizada, começaram em 2008. Em média, os catadores recolhem das ruas da capital mais de 500 toneladas de papelão e plástico. Cada quilo de material reciclável é vendido a 30 centavos. Um trabalho árduo que se repete em mais 7 cooperativas na cidade. E segundo esta técnica da cooperativa Elisa, é um trabalho pouco valorizado pela população, empresas e também pelos governantes. A proposta seria uma contratação. E esse processo está em andamento há mais de 2 anos. Tá? E não nos trouxe ainda nenhum resultado favorável na questão de financeiro, tipo pagar o aluguel, dar um apoio. Eles nos cedem sim os caminhões pequenos que fazem a coleta aqui na área central diária. A gente acaba indo para outros locais para buscar grande quantidade de material para suprir a necessidade financeira de pagar o aluguel, combustível, motorista. Sustentabilidade, reaproveitamento que chegaram a sair do papel, mas não foram continuados. Além deste trabalho, existe também um criado pela Prefeitura em 2006 que é voltado para a coleta seletiva. Na época, ele abrangia aproximadamente 200 bairros e foram criados 6 pontos de entregas voluntárias, que hoje não passam de 3. E conforme os catadores, por pura falta de participação da população e de incentivo do poder público. No bairro São Francisco, zona sul da capital, bem próximo à sede da Cefaz, toda a estrutura do PEV foi retirada. Foi desativado há muitos anos, segundo a vizinhança. No Parque dos Bilhares, zona centro-sul de Manaus, encontramos um que ainda funciona. Todavia, segundo um dos representantes dos catadores da Associação para a Limpeza do Meio Ambiente, calma, as duras coletas. Falta um pouco mais da parte de conscientização, divulgação, e trabalhe em cima disso para que possa melhorar, porque senão o que vai ocorrer de pouco em pouco é praticamente fechar, entendeu? Porque a rentabilidade é muito baixa. Às vezes, nesse caso, é que falta uma sensibilização da população em relação ao descarte correto do lixo. Veja bem, o poder público tem sim o seu dever, mas a população também tem o seu dever de contribuir com isso. E essa falta de consciência ambiental se torna mais evidente na época da cheia, quando parte do lixo chega aos igarapés e o município é obrigado a retirar dos cofres públicos dinheiro a mais para a limpeza da cidade. Para o presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, a responsabilidade quanto aos resíduos descartados é grave. Uma questão fundamental se chama mercado. Não adianta a gente pensar em estabelecer um sistema eficiente de coleta seletiva para aquela gama enorme de materiais que existe nos resíduos sólidos urbanos, se a gente não sabe o que vai fazer com aquilo depois. Mas há esperança. O exemplo, mais uma vez, vem dos catadores. Estas mulheres não só recolhem o lixo, mas também transformam em artesanato, em obras que nada retratam o material descartado. Além de contribuírem para o meio ambiente, muitas delas já estão plantando a sementinha da responsabilidade por onde passam. É o caso de Dona Geni, que também é professora. Muitas vezes o aluno não tem condições financeiras para desenvolver um trabalho artístico. Então eu levo essa proposta, até porque se trabalha muito essa questão da preservação do meio ambiente.
Então é possível se reaproveitar muita coisa, né, de casa que é descartada. Às vezes nas exposições, que a gente vai muito em exposição, eu levo a caixinha do leite e a bolsa. Aí fala, nossa, é isso aqui? Você consegue transformar? Consigo. Aí eu até brinco, você não levaria a caixinha na mão para uma festa, mas você levaria a bolsinha para uma festa. Bacana, né? O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Vem aí o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:50 da noite. Até lá!